Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e do Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o Deus que abre portas venha abrir as portas do teu propósito, e que nada que foi aberto pelo Senhor, teus inimigos ou o mal tenha poder para fechar. Declaramos que as tuas portas abertas permanecerão abertas pelo Senhor, e que somente o Senhor, que tem a chave nas mãos, Ele tem o poder de fechar. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu cancelo todo tipo de maldade contra a tua vida, de inveja, toda praga, todo tipo de ataque espiritual ou até mesmo de investida do caçador contra a tua família está por terra. Senhor, como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu também quero levantar o texto, Pai, do Salmos 23, verso 5, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo fresco, o meu cálice transborda. Senhor, Tu és o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma, em Ti confiamos. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de vida. O Senhor me falou muito sobre portas abertas e as tentativas do inimigo de tentar fechar essas portas. Você tem que entender que por trás da nossa vida e do nosso propósito existe uma batalha espiritual que precisa ser vencida. E muitas vezes essa batalha ela é feita todos os dias através do cumprimento do nosso propósito. O inimigo vai tentar impedir que certas portas que foi Deus que abriu para nós, que essas portas elas permaneçam abertas. Ou seja, a guerra espiritual, ela é real. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós vemos que muitas vezes o mal, ele tenta fechar portas na nossa vida, e se nós não estivermos vigiando e orando, nós não venceremos isso que resiste e que combate espiritualmente. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias, quando a porta foi aberta para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém, ele enfrentou uma forte resistência de Sanbalate, de Tobias e de outros. Em todo momento que ele estava reconstruindo os muros, estavam tentando fechar as portas que foram abertas por Deus na vida de Neemias. Todos nós enfrentamos lutas nesse nível espiritual, onde Deus abriu uma porta para nós e o mal agora tenta de todas as maneiras fechar essas portas. É por isso que a Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, porque existe adversários, tanto espirituais quanto humanos. Infelizmente, a inveja das pessoas contra as nossas vidas sempre vai existir. Todos enfrentam algum tipo ou algum nível de inveja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, na empresa que trabalha, enfim. E para você se proteger das maldades que existem, você precisa estar muito em Deus, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, como nós temos declarado aqui no Salmos 91, constantemente, habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas você habita num lugar, você tem uma residência, certo? Pode morar num apartamento, numa casa, você tem uma residência para onde você tem para voltar. E esse é o projeto de Deus para a tua vida. E se isso for diferente na tua vida, você precisa muito de oração.
Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Quando Deus abre certas portas para nós, o inimigo vai tentar fechar. E nós precisamos existir em oração, precisamos estar buscando a Deus para que o diabo não tenha poder de, usar pessoas para investirem contra nós e terem sucesso. É por isso que nós precisamos vigiar e orar constantemente para podermos ter vitória contra toda a maldade, contra toda ação contrária que existe aqui nesse mundo. A Bíblia, ela nos fala que o Senhor é aquele que abre as portas e quando Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem as chaves para isso e nós precisamos declarar isso. Agora, isso não significa que o inimigo não vai tentar fechar. E a minha pergunta para você é, se o inimigo tentar fechar, será que nós devemos permanecer inertes? Será que devemos apenas observar? Ou precisamos descansar em Deus e viver as nossas vidas? Aí é que está. Se temos a palavra de Deus, devemos combater com aquela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele fala da armadura do cristão, ele fala ali do capacete, ele fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, nossos pés preparados com o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque enquanto o escudo é para proteção, a espada é para ataque e também proteção. Ou seja, se você tem uma palavra de Deus, você tem que combater. Deus prometeu a vitória, mas isso não significa que você não vá para a guerra. Deus prometeu a vitória, Deus já disse, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Eu preciso tomar posse dessa palavra e lutar com essa palavra, certo? É por isso que Jesus orava. Jesus orava para que a vontade perfeita de Deus se cumprisse na vida dele e nada impedisse. Ele orava constantemente e a oração é uma arma espiritual e você precisa lutar em oração. Você tem que seguir com essa palavra que Deus te deu. Ninguém vai fechar a porta que foi Deus que abriu na minha vida. E você tem que lutar usando essa palavra, usando como uma ferramenta de Deus para vencer o mal e para atrapalhar os planos do inimigo. A Bíblia diz que Neemias, enquanto estava reconstruindo os muros, com uma mão ele segurava o instrumento de trabalho e com a outra ele segurava a espada. Deixa eu dizer uma coisa para você, trabalhe, mas não fique inerte. Viva a sua vida, mas não fique inerte. As portas, é nas portas que se dão as maiores batalhas espirituais. Então, muitas vezes, uma porta se fecha na nossa vida e não é Deus que fechou. É nós que não lutamos o suficiente, usando a palavra que Deus nos deu para batalhar naquela porta. Eu já falei para vocês aqui que, certa feita, eu estava em oração e o Senhor falou para mim que houve uma injustiça nas portas. Exatamente assim, Deus falou para mim. Eu estava em oração e o Senhor falou que houve injustiça nas portas. E quando eu ouvi aquilo, injustiça nas portas, eu me coloquei imediatamente, a orar a Deus e perguntar para Deus o que seria aquilo, porque eu não sabia o que aquilo significava. E então o Senhor me disse que alguém que deveria abrir a porta para mim não abriu, certo? Alguém que tinha, eu posso dizer, a autoridade de abrir e que deveria ter aberto para mim, não abriu. Ou que de alguma forma talvez tenha desviado aquilo que pertencia a mim, sabe? É como se alguém quisesse te abençoar, a pessoa chega e diz, não abençoa ele, não faz isso por ele. Bem, foi isso que eu tive como resposta de Deus na minha vida. Houve injustiça nas portas. Eu entrei num jejum, entrei num propósito de jejum e oração muito forte. E alguns dias depois se abriu a porta da televisão para mim, onde eu entrei, fechei o contrato e estamos até hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo sempre vai tentar sabotar aquilo que Deus te deu. É por isso que a Bíblia nos fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque a oração deve ser a nossa arma de proteção, a oração e a palavra
certo? Você tem que se segurar na palavra que Deus te deu. E a palavra que Deus te deu, sabe, é aquela palavra que você tem que estar agarrado nela. Você tem que estar agarrado na palavra que Deus te deu e não pode soltar a palavra que Deus te deu, e isso vai levar você à batalha. Eu vejo muitas pessoas que querem as bênçãos, mas não querem batalhar. Elas querem um milagre, mas não querem batalhar. Elas querem a mudança, mas não querem batalhar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus abre portas, mas para essas portas se manterem abertas, você vai ter que se manter orando e vigiando. Jesus não iria ter falado: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, se ele não quisesse que nós vigiássemos. Ele disse: vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação. Então eu vejo várias atenções de Deus, Deus chamando a nossa atenção. Deus dizendo vigia, Deus dizendo ora, Deus dizendo orem sem cessar. Ou seja, existem muitos avisos divinos para que nós lutemos a batalha que está proposta a nós. Não seja passivo, não ignore as batalhas que vêm contra você. É por isso que a Bíblia diz que quem prepara a mesa é o Senhor. Quem prepara a mesa agora. Só que você tem que estar na mesa. Você tem que estar em comunhão com Deus. E Ele vai trazer as pessoas para fazer justiça no teu caminho. Mas você tem que ter comunhão com Deus. Por isso não para, não desiste. Não é tempo de você retroceder. Não é tempo de você, desistir dessa porta que foi Deus que abriu na sua vida. É tempo de você erguer o seu escudo e a sua espada em oração. Lute com a palavra de Deus, lute com o escudo da fé e não permita com que o inimigo tenha vantagem enquanto você está dormindo. É por isso que em Efésios 5,14 diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te iluminará. Ou seja, eu tenho que me manter alerta. Eu tenho que me manter alerta. Sabe quando o sono vem e você tem que permanecer alerta? Você está numa estrada, você está em viagem, todos dentro do seu carro estão dormindo e de repente você começa a ter muito sono, mas você sabe que tem que se manter alerta porque você é quem está dirigindo e você é responsável por aquelas pessoas que estão no carro com você e você não pode dormir, certo? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você: na vida não tem como você dormir espiritualmente. Se nós queremos chegar ao nosso destino, nós precisamos nos manter alertas em oração e usando a palavra da fé para vencermos toda a maldade e toda a adversidade. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Peço que, se você está alerta aí, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Manda para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos, compartilha com a tua família, com teus amigos, manda para alguém agora essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe por todo o compartilhamento. Tenho certeza que você vai ser muito honrado. Amém? Quero agradecer também aos nossos parceiros que estão cumprindo o ID de Jesus junto comigo. Estamos com um programa de televisão diário em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã. Eu tenho um convite muito importante a todo aquele que me acompanha. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 9 da manhã e eu vou falar sobre propósito. Não deixa nada impedir você de estar no culto, porque essa palavra vai te ajudar no teu destino. Amém? E à noite nós vamos ter o evento Passando o Manto, exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda da Academia, vem ser treinado, vem aumentar o seu discernimento espiritual. Acesse meu site agora mesmo, www.vinicius17.com.br e torne-se um aluno da Academia Kingdom. Você não vai se arrepender. Você vai ser treinado em 1 ano. Sua vida vai viver o extraordinário de Deus. Eu creio. Creia junto comigo. Use a sua fé. Eu convido você a mergulhar nessa direção. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar tremendamente e você vai ver como o seu crescimento espiritual, seu crescimento vai ser grande. Nossos livros têm ajudado muitas pessoas a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então,
não perca essa oportunidade. Amém? Lá no meu site você pode adquirir nossos livros e ser muito abençoado. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dar um testemunho aqui para você. Nós temos recebido testemunhos maravilhosos de pessoas que têm sido curadas, libertas e têm tido a sua vida transformada. A Leia mandou o seguinte testemunho. Meu filho de 10 anos foi diagnosticado no ano passado com uma doença que para os médicos não tinha cura. Eu fiquei desesperada, pois o médico disse que ele precisaria completar 11 anos para iniciar o tratamento a laser e que nunca mais nasceria cabelo. Além de precisar de acompanhamento médico. Chorei muito, comecei a fazer a campanha, onde todos os dias o Senhor orava para Deus curar infecções na pele. Ele repetia várias vezes e Deus o usou para declarar que o Senhor estava curando. Tomei posse dessa palavra e meu filho foi curado para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, que testemunho bonito, Leia. Que Deus te abençoe. Que lindo o seu testemunho, viu? Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Jesus Cristo faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Por isso, coloque sua fé, não em mim, mas coloque sua fé em Jesus Cristo. Coloque aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Que nós vamos orar agora e o nosso Deus, o Deus dos milagres, vai tocar na tua vida. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Que todo laço de Satanás seja quebrado e que todo tipo de influência do inimigo seja desfeita. Nós oramos agora para que nada falte e que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida restaurada, que haja transformação em todas as áreas da vida dessa pessoa. Senhor, libera das Tuas bênçãos, toque-os, Espírito Santo, e aquele que está perdido, aquele que está num beco sem saída, que não sabe o que vai fazer, Espírito Santo de Deus, ilumina essa pessoa e dá uma estratégia sobrenatural para ela. E aonde não cabe estratégia, Senhor, somente um milagre divino, abrindo o mar. Eu te peço agora, abre um caminho, Senhor, abre um escape, abre um socorro para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda amarra espiritual seja cortada e desfeita na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Todo jugo que essa pessoa carrega, todo peso, toda opressão espiritual seja desfeita no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a plenitude de Deus entre nessa vida, a paz de Jesus Cristo entre nessa casa, a paz de Jesus Cristo entre nessa vida e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que essa oração chegue a milhares de lares e que vidas sejam transformadas e que salvação entre nesse lar.
E oramos agora, Pai, para que todo ataque espiritual às portas que o Senhor abriu na nossa vida, todo tipo de resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que haja vitória nas portas. Profetizamos e declaramos vitória nas portas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade para você e para todos do teu lar. Compartilhe essa oração e você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo 10.000 vezes mais de bênçãos, de paz, de alegria, de fartura, de saúde, de força, de céus abertos sobre ti e sobre todos da tua casa. Declaramos os Salmos 91, verso 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre nós e sobre todos da nossa casa. Guarda, abençoa, livra, proteja, Senhor, e que a tua mão seja sobre nós. Senhor, eu oro por toda pessoa que está sobrecarregada, por toda pessoa, Pai, que tem sido atacada espiritualmente, emocionalmente, que ela seja livre agora de todo ataque espiritual, tudo aquilo, Senhor, que tenta fragilizar essa casa, que tenta semear discórdias, que tenta semear contendas, brigas, desavenças, irritações. Eu digo em nome de Jesus, renda-se agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. E meu Pai, nós apresentamos ao Senhor essa semana e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a proteção do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe-nos, a nós, a nossa casa, a nossa família, a tudo aquilo que estiver ligado a nós. Derrama da tua graça e derrama do teu favor. Meu Deus, tu és um Deus poderoso. Confiamos em ti. Confiamos, ó Deus, que o Senhor é aquele que coloca as coisas em ordem na nossa vida. Por isso, Pai, tudo que estiver bagunçado, tudo que estiver fora do lugar, nós pedimos, coloca a tua mão de poder, Pai. Coloca a tua mão de poder, organiza as finanças, organiza a família, organiza a empresa, organiza os relacionamentos, organiza as oportunidades, os sonhos, a visão, no nome de Jesus. Coloca as coisas no lugar, Pai. E nós te pedimos, dá-nos sabedoria para vivermos a nossa vida debaixo da tua presença, debaixo do teu temor. Senhor, colocamos no teu altar, aqui nessa oração da noite, a nossa família, o meu retorno para São Paulo agora à noite, que o Senhor possa me abençoar, a mim, a minha esposa, cumprimos a nossa missão nesse final de semana, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos proteger dos perigos da estrada. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção e que o Senhor guie a nós e guie a tudo, Senhor, que estiver relacionado a nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, que o Senhor te encha de alegria, que você seja uma pessoa feliz, que você possa sorrir, que você possa se alegrar, que seus filhos possam sorrir, que a alegria do Senhor seja a força da tua casa, que o Senhor te abençoe nos teus negócios, que essa semana seja uma semana próspera, uma semana rica, uma semana onde estaremos mais perto do Senhor, onde iremos refletir mais a glória de Deus, que o Senhor nos encha da presença dEle, que o Senhor nos encha da força que vem dEle, da graça que vem dEle, do favor que vem dEle, que você seja cheio do Espírito Santo, que a sua casa seja um lugar cheio da presença do Senhor.
Glórias ao nome de Jesus, glórias a Deus. Deus te abençoe. Cumprimos a nossa missão, agora logo estarei retornando para São Paulo, porque amanhã pela manhã já tenho que estar em São Paulo, com a graça de Deus. Fiz Brasília esse final de semana, fiz o Rio Grande do Sul e retorno agora, sensação de missão cumprida. No mês que vem eu retorno para o Rio Grande do Sul e eu estarei em 3 cidades no meu tour profético. Estarei em 3 cidades, logo eu vou passar mais informações. Eu vou estar em Novo Hamburgo, estarei em Farroupilha e Caxias do Sul, tá? Então, o mês que vem, a minha semeadura no sul do Brasil será nessas 3 cidades: Novo Hamburgo, Caxias e Farroupilha. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deus colocou no meu coração de ajudar as pequenas igrejas, de semear a palavra, assim como a gente semeia na televisão, né? Todos os dias de segunda a sexta. Eu estou semeando também no Rio Grande do Sul, entendo que isso é propósito. Quando venho no Sul, tudo é do meu bolso, tudo é do meu bolso. Eu pago passagem de avião, combustível, enfim, alimentação minha, da minha equipe, de quem eu trago. É tudo mantido por nós, porque Deus colocou isso no meu coração de semear aqui no sul do Brasil. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Se Deus te trouxe para cá, para essa oração, existe um propósito de você estar aqui. Talvez nem você saiba, mas o Eterno sabe. O Eterno sabe. Você não iria conhecer o meu ministério profético se Deus não tivesse um propósito nisso. Amém? Eu creio nisso. Tudo se move, tudo funciona por um propósito. Tudo, absolutamente tudo, funciona e se move por um propósito. Amém? É assim que eu creio. E olha só, a palavra que Deus me deu hoje vai falar muito contigo. Antes disso, eu quero dar um testemunho, porque os testemunhos, eles edificam a nossa fé, né? Olha, a Luzinete, ela escreveu assim: paz seja convosco. Eu sou da Paraíba, João Pessoa, olha só, e venho agradecer por 3 bênçãos que Deus me concedeu após o propósito dos 40 dias de oração e jejum. Meu filho e meu neto estavam desempregados e, para a glória de Deus, as portas se abriram e hoje eles estão trabalhando. Além disso, eu sofria de insônia e quando o Senhor orou por quem estava com insônia, eu fui curada. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e também ao Senhor que orou por nós. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e sua família e seu ministério. Glória a Deus, irmã. Jesus é maravilhoso. Jesus é incrível. Amém? Nós o amamos, o servimos de todo o nosso coração e glórias a Ele por todas essas bênçãos que você tem recebido. Continue firme nas orações. Amanhã eu vou começar um novo propósito. Eu vou orar por 3 coisas por uma semana. Certo? Deus tem me falado muito sobre livramento também. Eu estava inclusive lá em Brasília e Deus trouxe muito forte essa palavra para mim: livramento. Então Deus me falou de 3 coisas que eu vou estar orando por uma semana e eu convido você a estar junto conosco a partir de amanhã às 6 horas da manhã. Muito bem, a Bíblia nos diz em 1 Reis, esse texto aqui está em 1 Reis capítulo 17, verso 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Preste atenção nisso. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra,
porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Gente, essa palavra para mim aqui, ela é muito forte, porque Elias foi mandado pelo Senhor até a casa dessa mulher viúva de Sarepta. Só que o Senhor levou Elias para uma mulher que estava quebrada. Uma mulher que tinha, como a Bíblia diz aqui, ela mesmo relata, só um pouquinho de farinha e só um pouquinho de azeite. Havia muita fome naquela época, havia seca por tudo. E ela tinha o suficiente para comer mais uma refeição. E quando o profeta chega lá, o profeta pede água para ela e depois pede um pouco de pão. E ela disse, eu não posso te dar, porque o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho. E nós vamos comer, não tem mais, nós vamos morrer depois disso. Olha que interessante. Elias então diz para aquela mulher, faz primeiro para mim, porque o Senhor manda dizer para ti, não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. E aquela mulher fez o que Elias disse. Ela preparou o pão e entregou nas mãos dele. E não faltou mais farinha, não faltou mais azeite. A Bíblia diz que Elias comeu por vários dias e ela e o filho dela também. Deus supriu, Deus proveu. Mas essa mulher entendeu um princípio poderoso que eu e você temos que compreender aqui. Ela fez primeiro para Elias. Primeiro para Elias, porque Elias estava representando ali o céu. Elias era um embaixador do céu. Era um profeta de Deus, alguém que estava destacado por Deus para ser um porta-voz, um tradutor da voz de Deus. E olha que tremendo, aqui nós vemos um milagre, um grande milagre acontecendo nessa casa, mas nós vemos que todo mundo estava debaixo de uma direção, porque Elias também estava debaixo de uma direção. Elias estava debaixo de uma palavra de Deus, a mulher estava debaixo da palavra de Deus e toda a casa dela foi abençoada. Eu vejo que quando todos estão debaixo de uma palavra de Deus, as coisas funcionam, as coisas fluem. É por isso que é tão importante, sabe, o propósito estar acima dos nossos desejos naturais. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa vontade. É assim que Deus abençoa, quando a vontade dele está acima da nossa. Então, se Deus lhe deu uma direção para você abrir um negócio, você está debaixo de uma palavra. E nessa palavra tem multiplicação, nessa palavra tem provisão, nessa palavra tem bênção. Eu vejo muitas pessoas preocupadas que a família não está acompanhando, que a família não está na fé, que ela faz, mas a família e as outras coisas da vida dela não estão caminhando junto com ela na medida da entrega dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu aprendi um segredo poderoso caminhando com Deus. Primeiro eu faço para Deus e Deus vai cuidar de todo o resto na minha vida. Quando eu me ocupo com os negócios do reino, Deus se ocupa com os meus negócios. Jesus disse que o pai dele trabalhava até agora e ele também. E quando ele era jovenzinho, com 12 anos de idade, ele acabou ficando para conversar com os homens mais cultos da época, os doutores da lei. A Bíblia diz que José e Maria tinham ido a Jerusalém e estavam em caravana, em família,
e começaram a procurar Jesus e não encontraram, e Jesus estava no meio dos doutores. Ele estava lá conversando com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eles chegaram e perguntaram para Jesus por que ele havia feito aquilo, e ele disse: vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Olha só, vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios dele, ou seja, dos interesses dele? Quando nós cuidamos dos interesses de Deus, mesmo que estejamos com 1000 problemas na nossa vida, eu creio que Deus cuida dos nossos interesses e Ele cuida dos nossos problemas. É o que eu tenho feito. Eu comecei a pregar o Evangelho, sabe, para estranhos. E hoje toda a minha família está no altar de Deus. Todos eles. Inclusive, um dos meus irmãos trabalha comigo. E assim tem sido na minha vida. Deus tem feito uma obra maravilhosa. E eu tenho cuidado dos interesses do rei. E eu sei que o rei tem cuidado dos meus interesses, tem cuidado da minha casa, tem cuidado dos meus filhos, tem cuidado dos meus sonhos. Eu me envolvo com o sonho de Deus, com o projeto de Deus, e Ele se envolve também com o meu projeto e com o meu sonho. Eu digo para as pessoas que eu tenho coisas na minha vida que eu não orei para ter. Eu não pedi para Deus para ter. Mas eu vejo que está hoje na minha vida e eu vejo que para Deus, sabe, para Deus é algo muito importante quando você se envolve na missão dEle, no propósito dEle. Nós fomos designados por Deus para determinadas tarefas. E quando somos fiéis no servir, fiéis naquilo que Deus colocou no nosso caminho, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Então, quando essa mulher entendeu que Elias era um representante de Deus, quando essa mulher entendeu que ela estava debaixo de uma palavra de Deus, ela procurou obedecer. E a coisa aconteceu para ela. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: a coisa boa de Deus vai acontecer comigo. Em nome de Jesus Cristo, coloca Deus, coloca o reino de Deus como uma prioridade. Eu não estou dizendo para você, sabe, deixar os seus afazeres, deixar os seus compromissos, não. Sabe, faça tudo como você faz, cuide da sua casa, cuide dos seus compromissos, cuide da sua empresa, cuide do trabalho que Deus te deu, faça tudo isso igual, mas não esqueça, cuide dos interesses de Deus. Quando Deus coloca missões para nós, porque, sabe, Deus não nos pede que a gente trabalhe para Ele full time, todo o tempo, né? Mas Deus nos dá missões. Às vezes Ele levar a palavra para uma pessoa. Eu estou na minha missão aqui, eu estou na minha missão. Enquanto eu estou aqui nessa oração, estou na minha missão. Deus me mandou estar aqui, Deus me mandou estar na televisão, trabalhar bastante para pagar o programa de televisão também, né? Missão. E Ele prometeu me abençoar. São missões que Deus nos dá. Seja fiel à missão que Deus te der. Seja fiel, cuide do interesse de Deus. Se Ele mandar você ligar para alguém, entregar uma palavra, faça isso. Se Ele mandar você orar por alguém, você está lá, está dentro do seu escritório e de repente o Senhor toca no seu coração. É missão. É Deus colocando a missão diante de ti. Leve a palavra. Faça o que Deus quer e Deus vai te honrar. Amém? Você crê nisso? Declare: Deus vai cuidar de todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe teus problemas, tá? Deus sabe que muitas vezes é difícil para você manter a fé, mas mantenha, só mantenha, porque o resto quem vai fazer a obra é o Senhor, é promessa de Deus, é promessa. Você, sabe, você se envolve com as coisas de Deus, Ele vai se envolver com a tua casa, Ele vai se envolver com a tua família. Claro que esse se envolver com os interesses do Senhor tem que ser debaixo da sabedoria, tem que ser debaixo da graça e tem que ser por direção de Deus. Amém? Eu deixo essa instrução para você, deixo essa palavra e quero declarar que o Senhor vai entrar com grande obra aí na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Você crê? Glória a Deus! Aleluia! Declare: eu creio! E se você crê mesmo,
Compartilhe agora essa oração com 9 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Compartilha nas suas redes sociais essa oração. Em nome de Jesus, faça um barulho aí compartilhando essa oração para os teus contatos. De repente você tem muitos contatos, uma lista que você manda aí. Manda uma oração para eles hoje à noite. Semeia na vida deles, continua semeando no reino. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém? Então manda essa oração aí, semeia uma oração na vida de alguém. Falando rapidamente aqui para você, esse aqui é o meu livro novo, Café com Jesus. Olha aqui que lindo, um devocional, uma palavra para cada dia, né? Para você receber direções de Deus, orações. E aqui dentro desse livro, olha só, tem uma cartinha. Nós pegamos 10 cartas, consagramos a Deus. Cada carta tem uma declaração profética para você fazer e um salmo. Um salmo que Deus nos dirigiu, tá? Todas essas cartas aqui, é importante você ler, declarar, ler o salmo que nós colocamos para você, certo? E você pode pedir através do nosso site www.viniciusiracete.com.br, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1, que também é um devocional, tá? Um devocional, eles são atemporais. Eu recebi muitos testemunhos desse livro aqui e já lançamos o 2. E eu tenho também esse outro livro aqui, é o livro Sonhos. Um livro extraordinário, vai ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você através dos seus sonhos. Tem sonhos que não são de Deus, mas Deus também fala através de sonhos proféticos. Amém? Eu creio nisso. Muito bem, você pode adquirir lá no nosso site www.viniciusiracete.com.br. Você que entrou agora nessa oração, amanhã eu te espero às 6 horas. Eu vou começar um novo propósito de oração por 7 dias, esse vai ser por 7 dias, e eu vou orar por livramento de Deus. Eu vou orar por 3 coisas, e uma delas é o livramento entrar na tua vida. E às vezes a pessoa pensa assim, livramento de acidente. Gente, tem tanta coisa para Deus livrar a gente. É de uma pessoa falsa, é de um mau negócio, sabe, até mesmo de um rolo que você entrou sem ter culpa, de uma injustiça. Então tem livramentos para Deus dar. E vou começar amanhã esse propósito às 6 horas da manhã, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, você compartilha e logo eu vou fazer aquela oração que Deus me tocou de fazer para tudo aquilo que está travado desbloquear em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, guarda essa casa, guarda essa família, proteja. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Senhor, é Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso eu oro pela cura total, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda pessoa que está com alergia, com câncer, mioma ou qualquer outro tipo de doença, eu declaro saúde sobre você agora. Que as células do teu corpo recebam agora essa voz. O Senhor te cura.
o Senhor te restaura. Eu digo órgãos do corpo, sangue, todo o seu ser, do alto da cabeça à planta dos pés, eu digo cura divina. No nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Nossa fé está em Jesus, que cura. Está em Jesus, que tem o poder de restaurar completamente. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo agora e declaramos cura, cura total, cura completa, o restabelecimento de movimentos, o que era impossível se tornando possível agora. Oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo extraordinário de Deus tocando no teu corpo físico. Também oro, Senhor, para que tu leve embora toda ansiedade, toda insônia, toda perturbação e toda opressão no nome de Jesus Cristo. Pedimos também, Senhor, agora coloca a mão sobre documentos, contratos, negócios e tudo aquilo que estiver travado e damos uma ordem. Tudo que estiver travado seja destravado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre a tua vida. O que estiver travado, seja agora liberado no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor seja sobre ti, que o Senhor te toque, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a presença do Senhor enche a tua casa e que o favor do Senhor seja sobre ti. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Ora por mim. Estou retornando para São Paulo neste momento. Um abraço para ti, paz, prosperidade e muita força e alegria de Deus sobre tua família. É o que nós desejamos, é o que oramos. Até mais.